Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estamos aqui para falar de mais um concurso, mais uma oportunidade. E claro, você vai ter o curso aí no Já Passei Educação. Vou deixar na descrição do vídeo aí os links. Você vai ter também no canal do Já Passei a descrição dos links. E é da gloriosa cidade de Peruíbe, é minha região, Peruíbe. Concurso que foi aberto aí, que vai ser aberto, né? E tem vários cargos. Olha só: auxiliar de transporte, agente de desenvolvimento infantil juvenil, agente social escolar, inspetor de alunos, secretário de escola, tradutor de intérprete de livros, coordenador pedagógico, diretor de escola, professor substituto de educação básica, que vai ter o curso aqui no Já Passei. Professor de educação básica 1, que vai ter o curso aqui no Já Passei. Aí tem professor de artes, professor de ciências, educação básica especial, deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência visual, educação básica, educação física, né? Os PEB2, geografia, história, língua estrangeira, inglês, língua portuguesa, matemática. Nossa, muitos. E quem é a gloriosa banca? VUNESP, né? VUNESP, a gloriosa VUNESP. Então, uma banca conhecida, uma banca tradicional, né? Então vocês, uma banca interessante, né? Que sempre faz concursos aí bem organizadinhos. O item 1.5 aqui, o concurso público tem prazo de validade de 2 anos. Isso significa o quê? Que ele vai valer a lista de aprovados por 2 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, né? O concurso é para efetivar, obviamente, certo? Concurso é sempre para efetivar, né? Eu já tive a oportunidade de passar em primeiro lugar em Peruíbe, né? Na época não assumi, acho que eu vou prestar esse concurso de novo, né? Bom, vamos lá. Aqui o quadro, né? Com o capítulo dos quadros, e aqui os cargos, tá? Então nós temos aqui os cargos: agente de desenvolvimento infantil juvenil, 10 vagas, 7 vagas na ampla concorrência, 1 para deficiência, 2 para negros, né? Tem cota de 20% de vagas reservadas a negros. Agente social escolar, 2 vagas, auxiliar de transporte, 1 vaga, inspetor de alunos, 1 vaga, secretário de escola, 2 vagas, tradutor de intérprete de Libras, 1 vaga, professor de artes, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, DM, né, DA e DV, que é a educação especial, 1 vaga, e também professor de educação física, 1 vaga. Professor, 1 vaga só, você acha que... Claro, gente, claro que chama. Tem muitas aposentadorias, tem exonerações, né? Então, vale a pena, sempre vale a pena você fazer um concurso, porque chama mais do que um. Eles colocam gente, porque... né, existe aquela prerrogativa de que o que você coloca no edital você tem que chamar. Então, muitas vezes as prefeituras são conservadoras no número de vagas para poder depois não ficar numa saia justa, né, de ter que chamar mais gente. Bom, educação básica 1 já sai com 15 vagas, né, então vai chamar bem mais, 11 na ampla concorrência, 1 para deficiente, 3, né, para pessoa aí negras, né? Cota de reserva de negros. Então, e o de básica 1, né? Coordenador pedagógico, 5 vagas, né? 3 na ampla concorrência, 1 para negros, 1 para deficiente. Diretor de escola, 3 vagas, 2 na ampla concorrência, 1 na cota, e supervisor de ensino, 1 vaga, né? Então, e aí tem agente de desenvolvimento infantil juvenil, 40 horas, 2.588, ensino médio completo, agente social escolar, 2.124, também ensino médio completo, né? Auxiliar de transporte também, aqui ensino fundamental completo, inspetor de alunos, tá? 2.252, secretário de escola, 2.372, todos esses, né, exceção do auxiliar de transporte, todos com ensino médio completo, o auxiliar de transporte, ensino fundamental completo. Aí vem tradutor de intérprete Libras, né, obviamente, tem que ter o curso lá, né, 120 horas, 2.558, basta ter o ensino médio e tem que ter a formação em Libras, certo?
E aí vem professor de artes, né? Aí você tem jornada de 12, 27, 36, ó. A de 36, 5.107. A de 27, 3.830. E a de 18, 2.553,62. Isso vale para ciências, né? Para educação física, vale para geografia. Todas têm jornadas, né? Aqui de 18 horas, tá? Então, jornada de 18, jornada de 27 e de 36, né? E o salário da de 36 é 5.107, né? Aí as licenciaturas que você tem que ter, de História, Geografia, Língua Portuguesa, né? Também, Inglês, todas com jornada de 18, 27 e 36. Matemática, 18, 27, 33, né? DM também, aí DM tem 18, 27, 33, todos os que são 2, né, tem aqui as jornadas. Os de substituto de educação básica, que você vai ter o curso aí, que precisa ter a licenciatura plena em pedagogia, você vai ter a jornada mínima, que é 15 horas, 2.121,01, a jornada inicial, que é de 2.553, a jornada parcial, que é de 24 horas, 3.404, a jornada parcial 2, que é de 27, 3.830, a jornada básica de 30 horas, 4.255 e a jornada básica 2 de 5.107, né? Então, aí também teremos esse curso aí no Já Passei, professor substituto de educação básica, certo? E coordenador pedagógico, 40 horas, 6.531, aí tem que ter licenciatura plena em pedagogia, né? Está na área da educação e ter no mínimo 3 anos de experiência docente no magistério, certamente reconhecida aí pelos órgãos oficiais. O diretor de escola, que é 40 horas, salário de 7.188 também, né? Tem que ter habilitação em pedagogia ou gestão escolar e ter no mínimo 6 anos de experiência com docente, com experiência provada, né? Em escola autorizada e reconhecida por órgãos oficiais, ou 3 anos de experiência como docente na educação, no cargo, enfim, né? Supervisor de ensino, 40 horas, aí tem que ter toda essa formação de licenciatura ou uma pós em gestão, né? Sempre tem essas possibilidades. O salário dá quase R$8.000, 7.936, e tem que ter no mínimo 8 anos de efetivo exercício, dos quais 2, né? 2 anos no cargo de função de suporte pedagógico, tá? Aqui 3 anos no caso de diretor de escola, né? Então, diretor de escola, 3 anos aí, o coordenador de docente, e o diretor de ter no mínimo aí 6 anos e 3 anos no cargo de função ou especialista de educação básica, tá? Então, as atribuições, né, elas constam do edital, certo? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que professor de educação básica, que eu pulei aqui, né? 30 horas, 4.255 e 24 horas, 3.404. Salários estão aí bem razoáveis, né? Diante do parâmetro aí que a gente tem visto em várias cidades, né? Até um pouco acima de algumas cidades, né? Então, educação básica, que nós teremos o curso aqui, 30 horas, 4.255, né? Dá para você dobrar, enfim. Então, é um bom... claro, a gente sempre quer mais, né? Sempre que a gente quer mais. Capítulo 3, requisitos para investidura no cargo. Aí são aqueles requisitos básicos, né? Você tem que ser brasileiro, tem que estar ali com a sua vida certa, sem problemas com a justiça eleitoral, direitos civis, políticos, tudo certinho, né? Os CPFs aí, ó, está com cadastro de pessoas físicas, CPF regularizado. Muita gente me pergunta, se eu estiver devendo, então não posso? Não tem nada a ver isso, gente. O seu CPF ele é cancelado, por exemplo, se você fica muito tempo sem declarar imposto de renda, né? É uma das coisas que pode suspender o seu CPF. Então, ou se você tiver algum problema, né, com a justiça, enfim,
alguma coisa aí que você cometeu um ilícito. Mas assim, para cancelar o CPF é muito difícil, né? Então você tem que estar com o CPF regularizado, certo? Idade mínima 18 anos, né? E não pode ter mais de 75 anos, porque 75 anos é a aposentadoria compulsória. As inscrições, né? Sempre pelo site da VUNESP, e elas começam, né, às 10 horas do dia 3 de abril de 2023 até 11 de maio. Então, ó, já tem tempo aí para você ir, né? Você pode fazer mais de um cargo, sim, você pode fazer prova de dia, prova de noite, né? Prova à tarde. Então, eu pensando, né? Então, você tem aqui os valores das taxas: auxiliar de transporte R$ 47,00, né? Porque exige ensino fundamental, então a taxa é mais baixa. As que exigem ensino médio: agente de desenvolvimento infantil, social escolar, inspetor, secretário de escola, R$ 65,00. E o professor, né? Tanto básica 1 como básica 2, como substitutos, R$ 85,00. E coordenador, diretor, supervisor morre com cenzão, né? Cenzão, ó, caro, né? 100 mango. A gente fala muito mango, né? Na Baixada Santista. Mango, você que vai prestar na Baixada Santista, eu já vou dar uma dica, né? Quando você for na padaria, não peça pão francês, peça média, né? Nós chamamos o pão francês de média. Me vê 6 médias, me vê 7 médias, você vai aprender isso quando você for trabalhar lá no litoral. Lá é média, hein, gente? Vai acostumando, né? Eu tive que fazer o processo ao contrário, né? Tive que acostumar com o pão francês, que eu falava média aqui, ninguém entendia nada. Bom, para se inscrever no site da vunesp.com.br, vou te passar outras dicas do litoral, além do concurso, né? Pão, doce, carala, você vai aprender toda a linguagem do litoral. Olha só, e você vai localizar no site, vai se inscrever, vai informar o CPF, fazer seu cadastro bonitinho, né? Você pode pagar até o dia 12 de maio, mas pelo amor de Deus, não vai deixar para o final, certo? Então você vai lá, tem todas as instruções aqui, você entra, clica, confirmar a inscrição, faz o protocolo, emite o boleto bonitinho, né? Não é aceito pagamento com Pix, DOC, essas coisas. Qual é o pagamento que você tem que fazer, gente? Imprime o boleto ou com o aplicativo do seu celular, do banco, né? Ou você paga mesmo no banco. Faça direitinho para não ter problema nisso. A VUNESP funciona muito bem no site e tal. Se teve dúvida, tem o telefone da VUNESP, Fale Conosco, né? Às vezes eles dão umas respostas meio evasivas, mas enfim, eles respondem, tá? Bom, concurso da Estância Balneária de Peruíbe, né? Litoral Sul. Bom, VUNESP. Então, se você exerceu a função de jurado, você também pode informar isso, certo? Também lá no endereço eletrônico. Isso serve como critério de desempate. Aí você vai mandar os comprovantes de que você atuou em júris, né? E isso serve aí como critério de desempate. Se você tem alguma necessidade especial para o dia da prova, obviamente você tem que informar a banca. O que é uma necessidade especial? Uma prova ampliada, um auxílio para a leitura da prova, sala de fácil acesso, né? Às vezes você está com uma perna quebrada ou está com uma mobilidade reduzida. Se você utiliza aparelho auditivo, medição de glicemia, transcritor ou outras condições, tem que entrar no site da VUNESP, tem que informar e enviar toda a documentação. Tudo que a VUNESP faz é pelo site, gente. Então, você tem que informar. Não vá chegar lá com seu aparelho auditivo. Eu uso aparelho auditivo, e não informar a VUNESP, você não vai poder usar, tá? Então, muito cuidado com isso, né? É sempre bom a gente estar alertando. Candidata lactante também tem que informar a VUNESP, para que a VUNESP possa reservar um lugar, né, para a candidata, enfim, seu acompanhante, tudo isso também pelos links. E candidato pessoas com deficiência também. Você tem a lei, né, Constituição Federal, a questão da reserva de vagas, e você tem que mandar toda a documentação comprobatória da sua deficiência. Veja, é qualquer deficiência? Não, são aquelas deficiências citadas
pela lei. Ah, eu tenho uma dor nas costas, eu não sei o quê, né? Não, gente, são as deficiências colocadas na lei e aquelas que são reconhecidas. Eu vejo muita gente tentando forçar algumas questões com relação à deficiência, né? E aí não vai conseguir, porque a lei define muito bem e tem que ter o laudo atualizado, né? Esse laudo você vai enviar também tudo sempre ali, ó, com a classificação internacional da doença, né? O laudo médico, que deve conter o nome do candidato, o número do documento, tudo certinho. Então, faça tudo certinho para você não ter problema. Né? As reservas de vagas, né? Então, se tiver uma, né, inferior a 20, fica assegurado uma vaga ao candidato com deficiência. Ou seja, vai chamando a partir do momento que tiver o número para chamar a pessoa com deficiência, né? Aí sim chama a pessoa dentro daquele percentual de vagas. Candidatos com deficiência visual, né? Então pode ter prova ampliada, prova em braille, né? Então eles têm que levar os equipamentos, né? Reglete, punção, podendo se utilizar de soroban. Então todas as instruções aqui para o deficiente auditivo, a questão do intérprete de Libras, deficiente físico, enfim, todas as informações para os candidatos, né? Bom, a data prevista, né? Aí você vai informar tudo isso e, claro, vai sair na data prevista aí de 30 de maio de 2023 as informações, se foi deferida, né? Das solicitações que você realizou e tal, você tem que sempre acompanhar o site da VUNESP, sempre. Ah, professor, vai mandar e-mail? Não, né? É sempre pelo site, você vai acompanhar pelo site tudo. Se sua inscrição foi indeferida, você tem os períodos de recurso, enfim, tudo certinho. Candidato negro, né? Então você tem 20%, sempre o pessoal tem muita dúvida, né? No ato da inscrição, optar por concorrer ao cadastro reservado aos negros, preenchendo autodeclaração de que é negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então você vai utilizar isso e vai se inscrever aí para concorrer na reserva de vagas de 20%. E, gente, claro, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se tiver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua nomeação ao cargo público após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, o que acontece, gente? Às vezes a pessoa tenta forçar, né? Ah, não, porque não sei o quê. Não faça coisa errada, porque isso depois pode reverter aí em problemas para você, inclusive para outros concursos, né? Se você sofre um processo administrativo, aí é falsidade, né? Você apresentou ali, tentou enganar a banca, né? Complica a sua vida, tá? Então, faça direitinho, aqui a mesma regra, né? Dia 30 de maio vai sair o resultado das inscrições deferidas. Você tem aí recurso de 3 dias, né? Falei 2 dias porque normalmente é 2 dias, mas tá 3 dias para entrar com os recursos, caso você não tenha sido contemplado. O quadro das provas, então nós temos auxiliar de transporte, as provas de língua portuguesa e matemática, 10 e 10, né? E conhecimentos específicos 10, essas provas será à tarde. O agente de desenvolvimento infantil tem língua portuguesa 10, matemática 5, noções de informática 5, será à tarde, e conhecimentos específicos 20. Agente social escolar, né, língua portuguesa, matemática e noções de informática, língua portuguesa 10 questões, essa vai ser de manhã, e matemática e noções de informática 5, e conhecimentos específicos 20. É aquele tradicional edital da VUNESP, né? Inspetor de alunos, língua portuguesa 10, matemática 5, noções de informática 5, aqui você tem um período na manhã, né? Então, por exemplo, você pode fazer inspetor de alunos e agente de desenvolvimento infanto-juvenil ou auxiliar de transporte, certo? Dá para fazer 2 provas num dia. Professor, é muito cansativo fazer 2 provas no dia.
Sim, mas são 2 oportunidades de você entrar num concurso público. Professor, mas não fica difícil? Não, gente, é um dia só, né? Sacrifícios que podem te gerar aí um cargo público, né? Importante para a sua estabilidade, para a sua organização da sua vida. Então, vale a pena, né? É um dia, né, gente? É um dia, né? Não mata ninguém ficar ali fazendo prova, né? Língua portuguesa 10, matemática 5, noções de informática 5, conhecimentos específicos 20, a prova é à tarde, secretário de escola. E tradutor de intérprete de Libras, né? Tem prova prática, certo? Obviamente. Aqui você tem língua portuguesa, né? 10 questões, matemática, noções de informática 5 e específico 20. Tem prova prática, né? Para tradutor de Libras. Coordenador pedagógico. Aqui nós temos 3 fases, né? Então nós temos língua portuguesa 10, raciocínio matemático 5, noções de informática 5 e conhecimentos específicos 30. E tem uma prova que é estudo de caso, né? Eles vão passar uma situação e você terá que dissertar, escrever sobre aquela situação com base, né, em algum autor que eles solicitarem, com base na lei, né? Qual procedimento você faria com base na Lei 8.069, o ECA, por exemplo, ou na LDB, né? Então, você vai responder de acordo com o autor, tá? De acordo com a lei, dependendo da pergunta, né? Normalmente eles vão falar assim, tal coisa, de acordo com Paulo Freire, no livro, blá, 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 né? Então, certo? Avaliação de documentos, a fase de prova de títulos, né? Essa a definir. A prova de coordenador será de manhã, né? Quando eu fiz coordenador, eu passei em primeiro lugar, olha que legal. Diretor de escola, língua portuguesa 10, raciocínio matemático 5, informática 5, conhecimentos específicos 30, também tem estudo de caso, a prova será à tarde e terá a prova de títulos. E professor de educação básica 1, língua portuguesa 10, raciocínio matemático 5, noções de informática 5, conhecimentos pedagógicos e legislação 30. E a prova de títulos que vai definir. Prova de arte, né? Então, aí segue a mesma língua portuguesa, né? Aqui cai a matemática, né? Mas tem noções de informática e conhecimentos pedagógicos 10 e específicos 30, tá? Língua portuguesa e informática 5. Ciências também segue a mesma lógica. Todos PEB 2, gente, seguem a mesma lógica, né? Aqui, ó, língua portuguesa não tem matemática, PEB 1 tem, tá? PEB 1 tem. Então segue a mesma lógica aqui, né, de 50 questões, dividida em 5 em português, 5 em informática, 10 de pedagógico e legislação e 30 de geral, e tem a prova de títulos, tá? Aí tem aqui, ó, do ladinho a prova à tarde, né, deficiência mental, deficiência visual à tarde, certo? Educação física à tarde, né? PEB 2 a maioria à tarde, tá? História, manhã, só porque eu falei, né? Língua portuguesa, tá vendo? Aí não tem matemática, então matemática não tem, para PEB 2, né? Inglês, língua portuguesa, né? A não ser professor de matemática, porque vai entrar nos conhecimentos específicos, né? Então, claro, matemática entra nos conhecimentos específicos, aí sempre de acordo com a disciplina que você vai ministrar, né? Professor substituto de educação básica tem língua portuguesa 10, raciocínio lógico 5, noções de informática 5 e conhecimentos pedagógicos e legislação 30, e será à tarde, tá? E o professor de educação física, né, segue a mesma ordem lá, língua portuguesa, noções de informática, né, também vai ser à tarde. E o supervisor de ensino, língua portuguesa 10, raciocínio matemático 5, noções de informática 5, conhecimentos específicos 30 e tem um estudo de caso, certo? Então a gente viu aqui os componentes, né, da prova. Eu acho que eu pulei de novo, eu estou pulando, né, o professor, cadê o professor aqui de professor substituto? O professor substituto de educação básica e o PEB 1 é a mesma configuração da prova, né? 10 de português, 5 de matemática, 5 de raciocínio lógico, perdão,
5 de noções de informática e 30 de pedagógico. Eu acho que eu perdi ele aqui, né? Eu perdi no meio edital aqui, ou nessa nossa aqui não tem, tá? Mas é a mesma do substituto aqui, segue a mesma lógica aqui de língua portuguesa, raciocínio e conhecimentos pedagógicos, e tem avaliação de título, certo? E provavelmente a prova é de manhã, né? É de manhã. Então, a gente tem aqui, ó, né, os cargos, por exemplo, os cargos de agente infantil, agente social, auxiliar, secretário, são 3 horas. Os cargos de tradutor, de intérprete de Libras, coordenador, diretor, são 4, e supervisor de ensino, 4 horas e 30 minutos. E os professores PEB 1, PEB 2, substituto, geografia, história, inglês, né? 3 horas e 30 minutos, tá? Então a prova de diretor, supervisor e coordenador é um pouquinho maior, né, de tempo, 4 horas e 30 minutos. A do PEB 2, 3 horas e 30 minutos, os outros cargos, 3 horas, tá? E aí para tudo, né? Prova de títulos, né? Então as provas serão realizadas no dia 25 de junho, lá no meio do ano, né? E aí terá a prova manhã e tarde, certo? Então, bacana aí. Candidato somente pode se retirar após 75% do tempo da duração. Acabei rapidinho minha prova. É até difícil, né? Porque tem uma parte lá que é escrita, então demora um pouco para alguns cursos, né? Outros não. Mas então você só pode sair. O caderno eles sempre disponibilizam depois, né? Os documentos aí sempre os originais, né? RG, carteira de classe, de trabalho, nacional de habilitação com foto, tá? Eles permitem os documentos digitais RG, carteira nacional ou título eleitoral e título que tem foto, né? E aí sempre exclusivamente por meio do acesso ao documento no aplicativo do órgão emissor. Então, gente, não pode tirar print, tá? Tem que ser no aplicativo. Mais uma coisa que eu falo para todo mundo. Gente, vocês não têm o documento físico? Leva o documento físico, né? Porque já aconteceu de dar problema, de, né, o celular não ligar, o cara ficar desesperado, nervoso, e aí não conseguir acessar a RG, né, dá problema na internet, enfim. Gente, não arrisca, né? Não, eu gosto do documento digital, é bacana pra caramba, mas se você vai fazer uma prova e isso pode te criar um problema, corta, né? Por quê? Você tem que estar tranquilo. Aí você chega lá, a internet não pega, a escola que você está, o sinal é ruim. Olha, né? Evita, né? Bom, então, essas questões aqui, as instruções sempre que eu falo, né, não pode boné, não pode equipamento eletrônico, né, telefone celular, sempre o de praxe aí que você já viu várias análises de edital minha, eu sempre estou falando isso, gente, chega cedo, chega tranquilo, vê o local de prova, né? Porque a sua tranquilidade também vai te ajudar na prova, né? Você chega lá esbaforido, suando, preocupado, né? Aí deixa para arrumar o RG. Tem gente que vai arrumar o estojo no dia da prova, tem gente que vai procurar o RG no dia da prova, né? Não, faça que nem eu, um dia antes. Você já está com a sua água na geladeira, seu lápis preto, sua caneta transparente, né? Sempre preta, eu já levo logo umas 2, né? Então você já está prontinho, porque você acorda, a sua roupa já está separada, que você vai para o concurso, certo? Já deixa uma roupa ali fresquinha, porque no litoral é quente, hein? Em junho não vai estar tão calor assim, né? Mas lá faz calor, né? Faz calor. Então, vá tranquilo, né? Aí desligar o celular e tal, né? As instruções gerais que a banca da VUNESP cumpre bem, né? Eles conseguem organizar bem aí os concursos, certo? Não pode filmar, fotografar, perturbar, né? Dizer que, não vou levar o caderno, né? Não criar problema, certo? Prova objetiva, né? Vai ler as questões, resolverá as questões propostas, transcreverá para a folha de respostas personalizadas com caneta esferográfica de tinta
preta, tá? Então a VUNESP ela faz exigência da caneta tinta preta, não esqueça disso, né? Então a prova prático-pedagógica, né? Não pode fazer o uso de qualquer material de consulta, né? Deve assinar única e exclusivamente no local destinado especificamente para essa finalidade, não podendo conter em qualquer outro local do caderno nome e assinatura, né? Porque, gente, essas provas elas são corrigidas, né? Então a pessoa que vai corrigir, ela não vê o nome, ela vê apenas os códigos, as barras, né? E claro, isso é para garantir que não haja nenhuma favorecimento, enfim, certo? E essas provas eliminam, viu, gente? Se você não fizer certinho, eu já fui eliminado na prova escrita, né? Já fui eliminado uma vez. Acho que foi até em Peruíbe também. Bom, prova cargo de intérprete, né? Não vou me estender aqui no tradutor de intérprete, mas vai ter a prova lá e você vai ter que provar que você tem fluência na Libras, né? Então, claro, vai ter aí um teste. A convocação da prova e aplicação sempre, né, de títulos será convocada, vocês viram que está a definir, então ainda não está definido a prova de títulos, né? A VUNESP vai informar e você vai entrar no site e vai ver lá a data da prova de títulos assim que eles tiverem definido. Aí você tem que mandar os títulos, né? Isso aí sempre pela área do candidato, fazendo upload, né? Então, se você tem título de doutorado, mestrado, especialização, é importante, né? E eles vão definir. O doutorado vale 2,5, o mestrado 1,5, e você só pode apresentar um, né? E a pós-graduação, você pode apresentar duas, certo? De 360, aquela reconhecida pelo MEC e tal, e somar um ponto, né? Então, até que não tem título, muita gente fala assim, não tenho título, tem problema? Não, eu já passei em primeiro lugar sem apresentar nenhum título, né? Então, até porque aqui a diferença não é tão grande, ó, e doutor não são muitos, né? Então, a pessoa no máximo vai somar aí um ponto, que pós-graduação 360 muita gente tem. Bom, a prova prático-pedagógica dos cargos de supervisor de ensino e diretor, né, serão corrigidas aquelas 30 primeiras dos candidatos, né? Então aquela do estudo de caso lá que você vai fazer, supervisor de ensino, diretor e coordenador, diretor de escola dos 20 e do supervisor de ensino dos 10, né? Sendo que 3 dos candidatos com deficiência, 2 negros e aqui também, né? 30, 10, 10. Então, professor, eu passei em 35º, já está eliminado, tá? Para coordenador, serão aprovados e corrigidos os cargos dos 30 primeiros, né? De candidato habilitado, estejam os mais bem classificados, dos 30 de coordenador, dos 20 de diretor e dos 10 de supervisor de ensino, tá? Então, nesse caso, a prova estudo de caso ela vale de 0 a 100 pontos e para você habilitar, você tem que ter pelo menos 50 pontos, tá? Aí tem aqui quando você atribuído 0, né? Quando você fugir ou tangenciar o tema, ou trouxer fatos estranhos às informações, apresentar textos não articulados, né? For escrito em língua diferente da portuguesa, ou por exemplo, o cara fala assim, fundamente sua resposta com base no ECA, aí você fundamenta com base em outra lei, nem cita o ECA, né? Então você fugiu, não abordou ali o tema proposto, tá? Então, se foi ilegível, né? Incompreensível, enfim. E aí, aqui tem a prática de tradutor, 0 a 50 pontos, também a prova de títulos, né? E tudo isso soma aí para você poder ser aprovado, né? Então, a pontuação final é a soma de tudo isso, mais os títulos, para compor aí a sua nota final, certo? Bom, aí temos aqui as disposições gerais, nomeação e posse, aí são os documentos quando você passar, né, já está vendo sua casa no litoral, lá se você não é do litoral, se você é do litoral, você já está pensando em qual escola você vai estar, enfim, ou se vai ser supervisor, enfim. Então, aqui os documentos, né, as bancas sempre colocam até para você
poder aí providenciar essa documentação necessária para você passar, né? Então são informações gerais aqui. Bom, aí tem a descrição dos cargos, né? Eu sempre falo que é importante. Eu tenho dúvida do que faz um agente de desenvolvimento infantil juvenil: conhecer, respeitar o estatuto, desenvolver atividades recreativas, lúdicas, cuidado previamente estabelecido, né? Então aqui tem toda a descrição dos cargos, o que faz um agente social escolar, né? Então auxilia a direção da escola na solução, minimização de situações, né? Enfim, então tem aqui auxiliar de transporte, o inspetor de alunos, todas as funções, o secretário de escola que faz a parte burocrática ali, né? Tradutor de intérprete de Libras, e os professores, obviamente, de educação básica, né? Os professores substitutos, o professor de básica 1 e 2, o que faz. Então tem todas as informações aqui para o coordenador pedagógico, diretor de escola, supervisor de ensino, né? Aí quem é da educação já conhece muito bem. E aí vem o conteúdo programático, que eu acho que é a parte mais importante. E aqui a VUNESP é clássica, né? Língua portuguesa, por exemplo, ensino fundamental completo. É aquele básico, né? Interpretação de texto, pontuação, colocação pronominal, crase, matemática, sempre ali, razão e proporção, regra simples, equação, e as leis, né? Então, Lei Federal 8.069, o ECA, e aqui traz os capítulos do ECA que caem, artigos 131 a 140, né? Então, o título 1, título 2, né? A Lei 13.146, que é a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Aqui o capítulo da condução de transporte, condução de escolares, né? O Código de Trânsito, suas atualizações, né? A Portaria Detran, enfim, a Lei Complementar número 175, que é dos servidores. Ensino médio completo, vem língua portuguesa também, aí interpretação de texto, adjetivo, sinônimo, antônimo, sentido figurado, né? Matemática, concordância verbal e nominal, né? Emprego da crase, colocação pronominal, a banca VUNESP gosta muito disso, de verbos, advérbios, né? Matemática aí, porcentagem, razões de situação, problema, adição, subtração, mínimo, múltiplo, máximo, porcentagem, razão e proporção, regras simples, de 3 simples ou composta, equação do primeiro grau, né? Aí média de aritmética, noções de geometria, fórmula, ângulo, perímetro, noções de informática, né? Então cai o que? Windows, Word, o Office, né? Word, Excel, PowerPoint, inserção, correio eletrônico, também bastante tranquilo aí, sites, né? Mensagens, anexação de arquivos, então bem tranquilo aí, bem cara de VUNESP. Desenvolvimento infantil, né? Então conhecimentos aí entre escola, sociedade, e vem a documentação aí aqui, né? Do agente de desenvolvimento infantil, Constituição, os artigos que falam da educação, o artigo 227, o ECA, aí vem a 9394, que é a LDB, aqui os artigos, né? A Lei 13.146, que é a Lei da Inclusão, a Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial, então o MEC, Disciplina de Formação Técnica e Secretaria Escolar, muitos documentos do MEC e, claro, a Lei Complementar 175 de Peruíbe. Aí vem aqui, agente social escolar, também o ECA, Lei Federal, bem parecido, né? Aí só aqui tem esse artigo, né? Que é sobre Programa Busca Escolar Ativa, né? Então da Unicef. E aqui também de formação de secretaria, também a Lei de Peruíbe 175, e basicamente aqui segue a mesma linha, né? Tem uma lei ou outra diferente, aqui é a Lei da Pessoa, Lei Brasileira da Inclusão, aí também esse documento da busca ativa escolar, Secretaria de Escola, aí tem um pouquinho de modificação aqui, porque vai trazer aqueles cadernos de formação do MEC, tudo disponível na internet, né? Então, bem bacana. Tradução, aí tradutor de intérprete de Libras, vem alguns específicos aí da questão de Libras, né? E vem o ensino superior completo, que é coordenador, diretor, supervisor. Português, né? Então o clássico, igualzinho aí,
interpretação, sentido figurativo, classe de palavras, sinônimos, antônimos, né? A banca gosta muito disso, traz um texto, traz charges, né? Fala de verbos, até os verbos preferidos da Vunesp, de tanto estudar a Vunesp, né? Regência verbal, nominal, colocação pronominal, raciocínio lógico, né? Então traz lá lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências, estruturas lógicas. Isso aqui você precisa estudar bem, né? Porque isso aí né? É uma coisa que pega muito gente né? E acaba dando uma diferença aí no concurso. Noções de informática e também Windows, né, 10, MS Office, Word, Excel, PowerPoint, as questões da internet, aí, né, correio eletrônico, enfim. Então, coordenador pedagógico também, né, aí claro, vai ter aí as específicas, né, os conhecimentos específicos voltado, e aí a bibliografia citada, né, Isabel Alarcão, que é um clássico, professores reflexivos de uma escola reflexiva, texto sobre coordenador pedagógico, né, Miguel Arroio, aí José Moran, metodologias ativas, são um clássico. A Vunesp ela não muda muito o edital, então são autores bastante conhecidos, né, você tem muitas provas disponíveis da Vunesp para você ter base, né, Gilles Bruggeri, Brinquedo e Cultura, né? Então, são autores aqui bem, Álvaro Crispino, Gestão do Conflito Escolar, César Coll, Construtivismo na Sala de Aula, Mário Sérgio Cortella. Estou só citando alguns, né, gente? Porque é um ou outro que é um pouco mais diferente, tá? Mas a maioria, Emília Ferreiro, né, Paulo Foch, são aí Moacir Gadotti, são autores bastante conhecidos, Jussara Hoffmann sobre avaliação, Francisco Ibernon, né? Então são autores bastante conhecidos, Délia Lerner, Libello, Libânio, Libello, que eu pensei aqui, Cipriano Lucchesi, então Mantuan, inclusão escolar, né? Novas tecnologias e mediação pedagógica, gestão inovadora da escola com as tecnologias, o Moran, que está sempre aí, né? Edgar Morin, cabeça bem feita, então Antônio Nova, são autores bastante conhecidos aí dos concursos, né? Pierre Renaud, Terezinha Rios, está bem extenso, né? Os objetivos da educação sustentável, né? Da OBS, enfim, Ilma Passos Veigas, aí vem a legislação, sempre lei federal, marco legal da primeira infância, talvez seja uma novidade aí, né? Aí vem Constituição, o PNE, né? O Plano Nacional, o ECA, os artigos, a Lei de Diretriz e Base, os marcos políticos, conselhos escolares, muita documentação do MEC, né? Muitos pareceres aí, todas as diretrizes curriculares, né? Tanto para educação infantil, ensino fundamental, ensino de 9 anos, educação de jovens e adultos, a questão das resoluções que tratam da educação das relações étnico-raciais, currículo paulista, né? E aí vem as leis da prefeitura, 177, né? A lei complementar que é sobre o plano de cargo do magistério, e tem aqui uma resolução da base comum nacional curricular. Tá? Diretor de escola também aí bastante, claro que eles vão incluir alguns autores aí que falam mais da gestão, né? Então muda um pouco aí, mas tem Paulo Freire, tem Cortella, tem Maria Tereza Esteban, que fala sobre currículo, Paulo Freire, né? Gadotti, Jussara Hoffmann sobre avaliação, Francisco Ibernon, Libânio, Délia Lerner, vai seguindo a Heloísa Luque, José Moran, não muda muito. Tem o Tardif, né? Também aqui, vários autores aí conhecidos também, a Thelma Vaz, né? E claro, a legislação, que praticamente é a mesma, só vem aí algumas, né? Por exemplo, esse decreto que promulga a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, enfim, tem umas mudanças aí, todos os pareceres, todas as diretrizes, né, que a gente já mencionou aqui, supervisor de ensino, claro, aí vai ter um pouco mais, né,
de questão, até por conta da amplitude um pouco da supervisão, né? Mas os bastante autores aí vão se repetir nessa jornada, tá? Vai ter muito Vitor Paro, né? Aqui, ó, Vitor Paro aparece bastante, também um autor bastante conhecido, foi professor da USP, né? Terezinha Rios, enfim, Thelma Vaz, e aí os documentos, claro, né? Aqui trazendo alguns artigos a mais da Constituição, LDB, bastante lei, né? Porque o supervisor tem essa parte legal aí, então muitas resoluções do MEC, certo? Muita documentação, supervisor tem esse caráter aí da legislação, né? Currículo paulista, as leis todas aí, os pareceres todos. E o professor básica 1 e de educação básica 2 também vai ter a língua portuguesa, a mesma coisa, raciocínio matemático, estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, as noções de informática, né? E a bibliografia, né? A Melascol, né? Melascol. Aprendi a falar, muito difícil, né? É um professor, né? Melascol. Professor, acho que inglês, né? Tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada, né? Então vem aqui a Lília, o José Moran e a Lília Bassic, né? Então, também metodologias ativas, bem clássico aqui, né? Castro, Marilza Regatieri, né? Relações contemporâneas escola-família, enfim. Eliane Carvalho, ou Eliane Cavaleiro, eita, nós troquei, Emília Ferreiro, então Fundi 1, né? Vai falar muito aí de alfabetização, Emília Ferreiro, Paulo Foque, Paulo Freire, professor Cíntia Anão, também outro caso, clássico, né? Experiência de Reggio Emílio, também aparece bastante, aí Jussara Hoffmann, né? O Tsuko Kishimoto, né? Jogo, brincadeira educação, é outro nome que eu brigo aqui para falar. Délia Lerner, né? Então, ler e escrever na escola, também clássico. Marta, esse livro que fala de Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Do Yves Lattaille, Marta Coll, Heloísa Dantas, também clássico. Então, é um edital, ó, José Moran, Antônio Flávio Barbosa, Antônio Nova, aquele edital bem conhecido da Vitor Paro, bem conhecido da VUNESP, né? Perrenot, Edilene Aparecida Rópoli, a Lúcia Helena Saceron, né? A Cátia Smoley, a Isabel Solé, Estratégias de Leitura, Ana Teberoski, enfim, né? Ilma Passos Veigas, Antônio Zabala, Thelma Vaz, e a legislação, né? Então, LDB, ECA, Constituição, BNCC, Política Nacional, Plano Nacional de Educação, as resoluções aí, né, do atendimento educacional especializado, diretriz da educação básica, diretriz para a educação infantil, enfim, os documentos aí, currículo paulista e os documentos da Prefeitura de Peruíbe, e trazendo aqui também a educação para os objetivos de desenvolvimento sustentável, certo? Então, e aí vem o básico 2, claro que aqui tem os específicos, né? A legislação não foge muito, né? Mas o PEB 2 tem aí Miguel Arroio, tem algumas mudanças, mas muitos autores vão se repetir. Escola e Conhecimento, né? Freitas, o que vai diferenciar, né? Fala do Júlio Gropa também, né? Que é um clássico, a Jussara Hoffmann, e o que vai diferenciar é a questão dos conteúdos específicos, né? Tanto para história, geografia, matemática, que aí você tem uma série de autores aqui, ó, de arte, de história, de geografia, né? Que, claro, eu não vou comentar aqui, porque aí eu vou entrar em outras áreas, né? Enfim, mas é um concurso interessante, é um concurso, uma banca conhecida, né? E banca conhecida é bom, porque você tem muita prova da banca, então dá para você não ter tantas surpresas assim, então isso é bacana demais, certo? Eu gosto disso,
então vale a pena você prestar, né? E o Já Passei vai estar aí com o curso tanto para o PEB 1 quanto para o professor substituto, né? E vai ter muito material, claro. Vai ter um específico PEB 2? Não, mas tem muita coisa ali, muitos autores que você vai encontrar, né? Que são, então vai te, eu vou comprar, mas eu vou fazer PEB 2, vai te ajudar também, né? Porque você vai encontrar lá Mário Sérgio Cortella, você vai encontrar Jussara Hoffmann, você vai encontrar vários autores e principalmente a legislação, você vai ter ali bastante conteúdo, né? Então, fica a dica, espero que vocês, né, façam esse concurso aí, litoral, hein, gente? Litoral, bacana, né? Vocês vão lá comer o pão de cará, pedir umas médias na padaria, aí vocês vão começar a falar tu vai, né? Que a gente conjuga o tu errado, né? Tu foi lá, né? Então você vai aprender lá a ser caiçara no litoral paulista, certo? Grande abraço, claro, se você é do litoral, você não vai aprender, você vai continuar, né? Sendo caiçara. Bom, grande abraço a todos e um bom concurso, hein? Peruíbe aí te espera. Abraço.